Entramos ao vivo agora. Vamos aguardar dar o delay aqui, o pessoal entrar. Deixa eu arrumar minha touca aqui. Gelado. Apareceu já algumas pessoas. Vamos iniciar, então, a live. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, para iniciarmos mais uma live aqui no canal Católicos de Verdade. Uma noite fria aqui no Paraná, e onde o Eudes está frio também, que está até de jaqueta de couro. O país inteiro está gelado, rapaz. Nossa Senhora. Mais uma vez o Eudes, que é o convidado que nós tivemos mais live aqui no canal, é ele. Então, salve Maria, meu irmão, seja bem-vindo. Aleluia, Tiago. Salve Maria. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que vai assistir essa live hoje. Terminando os dogmas marianos com as explicações que nós prometemos que ia terminar, e hoje é o dia da gente terminar a Assunção de Maria, falar da maternidade divina e por que Jesus chamava Maria de mulher. Eu acho que é muito interessante falar isso, porque os dois que são muito questionamentos que os protestantes fazem, falam de Jesus chamar Maria de mulher, por isso eles querem dizer que Maria é uma mulher qualquer, e também fala como é que Maria pode ser a mãe de Deus, né? Mas antes, quero pedir para eu conduzir uma breve oração para a gente iniciar rezando. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora, envia o Espírito da verdade sobre a mente de cada pessoa que vai assistir essa live, sobre cada um de nós que estamos aqui, sobre mim, que o Senhor possa colocar nos nossos lábios as palavras que sozinho nós não somos capazes de falar. E, ao mesmo tempo, nós te pedimos, abre os ouvidos de quem vai nos escutar para entender a verdade que será anunciada, Senhor. É a tua palavra que diz que o Espírito Santo da verdade nos convencerá de toda a verdade. E nós pedimos que o Espírito Santo, que é o que convence os corações da verdade, possa iluminar cada filho de Deus que vai assistir essa live pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, homem. Aleluia. Então vamos lá, direto no assunto, né? Eu quero, como muita gente com certeza pode não ter visto a última live, vamos começar o seguinte, vamos recordar. A Assunção de Maria ao céu, separar Assunção de Ascensão. Na Ascensão, Jesus sobe ao céu pelo seu poder, porque ele é Deus. Na Assunção, Maria é levada ao céu pelo poder de Deus, é diferente. Então, vamos lá, vamos recordar o que São João Damasceno dizia, né? Que é uma palavra que é colocada na tradição, na boca do anjo Gabriel. O filho veio buscar a mãe da terra para o céu, porque foi a mãe que trouxe o filho do céu para a terra. Na legenda áurea, cita São Jerônimo, que no ano 380 da era cristã, São Jerônimo foi o primeiro a dizer que Maria subiu ao céu no dia 15 de agosto. E quando o Papa declarou o dogma em 1950, colocou-se 15 de agosto. Então, desde o século VIII, já se celebrava a festa da Assunção de Maria. Recordando para algumas pessoas que na tradição nós temos São João Damasceno, São Germano de Constantinopla, São Metódio, São Máximo Confessor, São Gregório Taumaturgo e o próprio Santo Agostinho falaram muito sobre a Assunção de Maria. Depois, no Concílio de Calcedônia, em 451, o imperador pediu ao bispo Juvenal, que era o bispo de Jerusalém, que onde é que estavam as relíquias da Mãe de Deus. E Juvenal disse para ele que a Mãe de Deus tinha sido levada ao céu e que o corpo dela estava glorificado. Está nas atas do Concílio de Calcedônia, de 451. Então, assim que a gente tem isso no coração. Depois, na Bíblia, eu recordei na live passada que Hebreus 11, versículo 5, citando Gênesis 5, 25, que Enoque foi arrebatado ao céu sem ter conhecido a morte,
pela fé e porque ele agradou a Deus. Então ele foi arrebatado de duas formas. Primeiro, porque ele agradou. Segundo, porque ele acreditou. Então a gente pode fazer uma leitura, o seguinte: primeiro, se Enoque foi levado ao céu pela fé, ninguém tem a fé maior do que Maria. A fé dela foi tão grande, Lucas 1,45, que Deus se encarnou no seio dela e veio nos salvar. E ninguém mais agradou a Deus do que a Virgem Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois a Bíblia volta a falar da assunção de Elias. 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 11, Elias sobe ao céu arrebatado num carro de fogo. E eu dizia para vocês que Tiago 5, a partir do versículo 18, diz que Elias era um homem pecador como nós. Aí fica a pergunta: se o profeta foi arrebatado ao céu num carro de fogo, o que dizer daquela que é a mãe do autor de toda a profecia, que é nosso Senhor Jesus Cristo? Terceiro, a Bíblia narra também a assunção de Moisés. Vou recordar para vocês, Deuteronômio 34, versículo 5, diz: quando Moisés morreu, que ele foi enterrado no vale de Bet-Pejor e que ninguém jamais soube onde o corpo de Moisés foi colocado. Judas, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel disputou com Satanás o corpo de Moisés. Em Lucas 9, 28, quando Jesus transfigura, diz que aparece Moisés e Elias envolto em glória e que eles conversavam com Jesus a respeito de sua morte em Jerusalém. Então nós podemos deduzir que Moisés também foi assunto, foi arrebatado. Aí a pergunta é: Moisés também foi um assassino, que ele matou um homem, tá? Moisés duvidou de Deus, não entrou na terra prometida por causa da murmuração. O Deus que é capaz de preservar o corpo de Moisés da corrupção, não preservaria o corpo daquela que trouxe o salvador do próprio Moisés, que é nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui, Tiago, é bom a gente recordar que a glória de Deus, mesmo o céu, só foi aberto após a ascensão de Jesus. João 3,13. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. O céu só é aberto quando Jesus ascende. Então, quando a gente fala que ele foi buscar os justos que havia precedido, ele foi buscar Abraão, Moisés, buscar Elias, buscar todo mundo, porque o céu mesmo da face de Deus só é aberto com a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderíamos citar também Melquisedeque, que é um personagem que aparece na Bíblia, que não tem pai nem mãe, e ele prefigura rei de Salém, rei de justiça, e a prefiguração de Cristo. E poderíamos citar também Mateus 27, a partir do versículo 51, quando Jesus morre, diz que o túmulo se abre, alguns mortos ressuscitam e aparece em Jerusalém. Então, inclusive assim, se você pegar a interpretação adventista, é tão engraçado que o Alexander Boulon, que é um grande pensador adventista, ele fala que aqueles mortos ressuscitaram como triunfo da cruz de Cristo, que os adventistas não crêem na imortalidade da alma, né? Para eles a alma morre. E aí ele fala que esses corpos sim estão no céu como triunfo da cruz de Cristo. Aí eu poderia perguntar ao Alexandre Boulon: se Jesus foi capaz de ressuscitar um grupo de mortos como triunfo da cruz, e aquela que gerou o Salvador da cruz, ela também não seria glorificada no céu pelos méritos da geração? É uma pergunta que poderia fazer para os adventistas nesse sentido, né? Outra coisa que eu quero recordar, Tiago, também para ajudar as pessoas, que eu disse que no Legenda Áurea é citado Santo Agostinho, atribui a Santo Agostinho 3 razões da Assunção de Maria. A primeira, que a carne de Cristo e a carne de Maria eram uma coisa só. Ou seja, a natureza humana estava condenada à podridão. Jesus foi poupado desse ultraje. A natureza de Maria também foi imune, porque Cristo assumiu a natureza humana na natureza da Virgem Maria. Ele ganhou uma carne humana no corpo da Virgem Maria. Ou seja, o corpo de Maria é o horto dos deleites, é o trono de Deus na terra. Maria não é aonde Deus tocou. Maria, ela é a mulher que gerou o próprio Deus humanado nessa terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus morou dentro de Maria, sentou no colo de Maria, amamentou no seio da Virgem Maria. Então, o tabernáculo, que é o corpo de Maria, é santo, tá? Depois, Santo Agostinho também dava a dignidade do corpo. Aí ele dizia isso que eu falei, que Maria foi o leito nupcial de Deus, o trono de Deus, o tabernáculo de Cristo. E aí ele fala uma coisa que é bonita: a terra não era digna de consumir o corpo daquela que gerou o próprio Criador da terra. Olha a profundidade disso. Depois ele falava da perfeita integridade virginal. O que é isso?
A pena da corrupção não deveria ser conhecida por aquela que não teve sua integridade corrompida quando gerou o filho. Aquela que carregou Deus em seu ventre, o alimentou, o nutriu, não poderia ser corrompida. Se Jesus entrou nela e saiu sem romper a sua pureza, daí cremos que a terra não era digna de tocar num corpo que gerou o Criador da própria terra. Gente, olha a profundidade disso. Aqui poderemos ir para a história, Tiago, porque eu tenho uma coisa muito profunda para falar ainda, mas você não acha nada, não tem, por exemplo, nós sabemos onde é que está o túmulo de Paulo, o túmulo de Pedro, o túmulo de André, nós temos as relíquias de Paulo, relíquias de Pedro, relíquias de André, temos tudo, mas você não sabe onde é que estão os ossos da Virgem Maria, onde é que está o túmulo de Maria, por quê? A tradição inteira sabe disso. É preciso perguntar para os protestantes, tá bom, Maria morreu, me mostra onde é que está o túmulo dela, cadê os ossos dela, aonde que está? Você imagina a dignidade que os apóstolos iam tratar os ossos da mulher que gerou o Criador do céu e da terra. Então, assim, não há o túmulo de Maria, não tem os ossos de Maria, não tem nada das relíquias da morte de Maria. Então, toda a tradição da igreja é unânime nesse sentido, sobre a Assunção da Virgem Maria. E aqui, Tiago, eu preciso citar para as pessoas uma coisa interessante. O teólogo católico Scott Hahn, naquele livro Salve Santa Rainha, eu até recomendo às pessoas que estão assistindo essa live, por favor, leia esse livro do Scott Hahn, Salve Santa Rainha. É um dos livros mais lindos de Nossa Senhora que eu já li. Claro, tem muito livro. Salve Santa Rainha, O Maior Amor do Mundo, do Futoxin, Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes, Porque Amo Maria, do Padre Júlio Lombaed, Maria Espelho da Igreja, do Ranier Catalamessa, As Glórias de Maria, do Santo Afonso de Ligório. Tem esse aqui muito bom, Maria, o Diabo e os Exorcismos, do Padre Francisco Bamonte, vale a pena ler esse livro, tá? Aí o que acontece? O Scott Hahn, ele faz um paralelo da Assunção de Nossa Senhora com a Arca da Aliança, Tiago, que é tremenda. Claro, aqui assim, as pessoas aqui podem parar a live quando for ver de novo e anotar o que eu vou falar, que eu não vou ter tempo de mandar vocês abrir a Bíblia tintim por tintim. Mas vamos embora lá. O Scott Hahn, ele dá 10 características da Arca da Aliança e ele atribui isso a Maria. A primeira, a Bíblia fala que quando Deus mandou Moisés fazer a arca, lá em Números 25, lá em Números 40, 34, 35, e Números 9, 18, diz que a nuvem da glória de Deus cobriu a arca. Por quê? Porque em Êxodo 25, versículo 8, diz que a arca era a morada de Deus no meio do povo. Tá. Lucas 1,35 diz que a sombra do Espírito Santo, a nuvem da glória, cobriu a Virgem Maria, e o Verbo armou a sua tenda e veio morar no meio de nós. Veja, a sombra, a nuvem da glória, cobriu a arca. A nuvem do Espírito Santo cobriu a Virgem Maria. A arca era a morada de Deus com o povo. Maria é a encarnação de Deus que veio habitar verdadeiramente no meio do povo. Olha que comparação bonita. Depois, a palavra fala em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, que a arca viajou para a cidade de Obed-edom, na região montanhosa de Judá. Lucas 1,39, Maria se levantou às pressas e foi às regiões montanhosas de Judá. Depois, a Bíblia fala em 2 Samuel 6,14, que Davi, vestido com o manto de sacerdote, pulou e dançou diante da arca. A Bíblia vai falar em Lucas 1,44, que João Batista, que era da linhagem sacerdotal, estremeceu, pulou de alegria no ventre da Virgem Maria. 2 Samuel 6, versículo 9, Davi diz assim: como entrará a arca do Senhor em minha casa? Uma tradução diz assim: eu não sou digno que a arca do Senhor entre em minha casa. Lucas 1,43, Isabel diz: donde me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar. É a mesma cena. Outra coisa, 2 Samuel 6,15, diz que Davi gritava de alegria diante da arca. A palavra diz em Lucas 1,42 que Isabel exultou, gritou de alegria diante da bem-aventurada Virgem Maria. Outra coisa interessante, 2 Samuel 6, versículo 11, a Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Lucas 1,56 diz que Maria ficou
3 meses na casa de Santa Isabel. Outra coisa, a palavra diz, segundo Samuel 6:11, que a arca do Senhor abençoou a casa de Obed-edom. O que Maria foi fazer? Abençoar Isabel, Zacarias e João Batista. Como é que eu sei disso? João Batista foi purificado do pecado original e ficou cheio do Espírito Santo na barriga de Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. Então a bênção foi sobre toda a família de Isabel. Outra coisa interessante, diz que a arca do Senhor, ela voltou para a terra de Obed-edom, veio da cidade de Edom, de Hebron, e depois ela foi para Jerusalém, aonde vai manifestar a glória de Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Maria volta para casa e depois ela vai a Jerusalém levar Jesus, que é a glória de Deus que se manifesta nesse mundo. Olha a cena. Mas a nona coisa, Tiago, que é o mais interessante, a oitava coisa que é a mais interessante. A palavra de Deus diz que a arca tinha 3 coisas dentro dela. A arca tinha o maná, que era o pão lá do deserto. A arca tinha as tábuas da lei, a palavra de Deus na pedra. E a arca tinha a vara de Arão que floresceu. O que é isso? Lá em Número 17, Moisés distribui uma vara para cada tribo de Israel, dá uma vara para o sacerdote Arão. A vara de Arão brota sem ser plantada na terra. Essa vara estava dentro da Arca da Aliança. Maria tem dentro dela essas 3 coisas. Enquanto a antiga arca tinha a palavra na pedra, Maria tem a palavra encarnada no seio dela. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Enquanto a Arca da Aliança tinha o pão, o maná caído do céu, Maria tinha o verdadeiro pão que desceu do céu. João 6,48, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer desse pão viverá para sempre. Então o verdadeiro pão do céu estava no ventre dela. E a terceira coisa, a vara de Arão floresceu, e Arão era sacerdote, sem intervenção de homem. Maria vai dar a luz ao sumo sacerdote Jesus, sem a intervenção do ser humano. Percebe? Então a vara de Arão floresce, é a virgindade de Maria, Arão é sacerdote, Maria gera o sumo sacerdote Jesus, sem a intervenção do ser humano. Então Maria tem também essas 3 coisas dela. Mas tem uma coisa mais interessante. Lá, que é a nona coisa. No segundo livro de Macabeus, capítulo 2, do versículo 4 ao 7, diz que Jeremias sobe a montanha de Judá, abre uma caverna e esconde a arca. E que essa arca só seria encontrada de 3 formas. Quando Deus se lembrasse de sua misericórdia, quando Deus exercesse a misericórdia e quando a nuvem da glória descesse sobre o homem. Olha que interessante. Maria sobe a montanha de Judá, a montanha que Jeremias foi, ela entra na casa de Zacarias. Zacarias significa Deus se lembra da sua misericórdia. João Batista pula de alegria. João Deus tem misericórdia e a nuvem da glória cobriu a Virgem Maria. Maria é a nova arca da aliança. Cara, olha a tipologia que o Scott Hahn faz. Só que aí tem a coisa mais bela da Assunção de Maria. Apocalipse 11, versículo 19, narra para onde a arca foi. Apocalipse 11, 19 diz assim: abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Veja, a arca do Antigo Testamento aparece no céu. Aí o capítulo 12 do Apocalipse, versículo 1 diz: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher, ou seja, a nova arca, revestida do sol. Quem é o sol? Jesus. Ele é o sol da justiça que veio nos visitar. Malaquias 3:20, Lucas 1:76. A lua debaixo dos pés. A lua é para iluminar a noite. Satanás debaixo dos seus pés. E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O nome dos apóstolos. Ela é a rainha da igreja e ela está coroada por aquele que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então o Scott Hahn faz um paralelo. A primeira arca sobe ao céu. Era um baú de ouro que tinha o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. A nova arca é uma mulher que tem a palavra encarnada, o pão da vida e o sumo sacerdote. E essa arca também sobe ao céu, porque ela era mais santa do que a primeira arca. Cara, e aí eu fiquei sabendo hoje que o Papa Bento XVI fez um discurso sobre isso, que eu vou até depois imprimir lá no site do Vaticano, que ele faz essa comparação de Maria com a Arca da Aliança, e eu fiquei muito feliz. Então, a base toda
da Assunção de Maria, segundo Scott Hahn, pode ser baseado na Arca da Aliança. E aqui, Tiago, para a gente mudar de assunto, só queria lembrar para as pessoas que estão nos vendo uma coisa importante, cara. A Assunção de Maria, quando ela sobe ao céu, já prefigura a nossa ressurreição no fim dos tempos. É bom lembrar para as pessoas o seguinte, olha, cada dogma mariano, ele é pelos méritos de um dogma de Cristo. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, por exemplo, a Imaculada Conceição é obra da redenção. Ela foi redimida de um modo mais sublime. A virgindade perpétua é obra da encarnação. O verbo tem o poder de entrar sem abrir as paredes, tem poder de sair, a porta ficar fechada, porque ele é Deus, é o verbo encarnado, tá? A maternidade divina da Virgem Maria, que eu vou falar daqui a pouco, Maria, mãe de Deus, é um dogma, é porque Cristo é Deus, e ele assumiu o que não era, sem deixar de ser o que era. Você negar a maternidade, você nega que Jesus é Deus, você acaba com o cristianismo. Jesus não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina, que tem duas naturezas, eu vou explicar isso. E a Assunção da Virgem Maria, aí que é o bonito, cara, ela é mérito das duas coisas, ela é mérito da encarnação, porque Deus se faz carne no ventre de Maria, então ele santifica ela de uma forma mais sublime, ela é a morada dele, mas também é mérito da ressurreição. O Cristo que venceu a morte, deu à sua mãe a graça de vencer a morte, porque ele ressuscitou o corpo, e o corpo da mãe foi ressuscitado pelos méritos do corpo de Cristo. Isso aqui, cara, é maravilhoso. Então, assim, cada dogma mariano é para exaltar uma verdade a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a mariologia, ela depende da cristologia. A gente tem que ter isso no coração. Então, queridos, vou recordar que, segundo os místicos, né, Nossa Senhora tinha 72 anos, há um documento bem antigo chamado Dormicium Virginis, do século III, que fala sobre isso. São Dionísio Areopagita escreveu sobre isso, né, que ela era uma mulher tão bela, que se ele não conhecesse o Cristo, ele achava que ela era uma deusa, de tão bonita que ela era. Então, ou seja, Maria não teve a mancha do pecado original, o salário do pecado é a morte. Então, a igreja fala da dormição da Virgem. O que é a dormição da Virgem Maria? Ela não teve uma morte como a nossa, ela adormeceu e foi levada ao céu, corpo e alma gloriosa, e esse é o nosso dogma, né? De Pio XII, em 1950. Pensa que ficou claro, depois se alguém tiver alguma pergunta, você questiona para mim. Agora vamos lá, Tiago. Como eu usei a tipologia da Bíblia para explicar a Arca da Aliança, eu vou fazer uma outra tipologia para ajudar as pessoas a entenderem por que Jesus chamava Maria de mulher. Isso aqui vai ser a coisa mais interessante para o pessoal. Todo mundo que está vendo, Tiago, é bom as pessoas saberem, eu sei que tem muita gente que não tem esse conhecimento, eu vou tentar falar bem simples. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento, a primeira aliança e a segunda aliança. O Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo está revelado no Novo. Ou seja, todo católico tem que ler o Antigo Testamento com a luz do Novo Testamento. Isso é Santo Agostinho que se fala, né? Ele diz assim, toda a história da Bíblia é a preparação do mundo para a encarnação do Verbo. Quando Deus se tornou uma criança no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Então, a primeira aliança é a preparação para a chegada da nova e eterna aliança. Ponto. Aí agora, vamos lá onde que eu quero chegar, que a casa vai cair. O Evangelho de João, é bom o pessoal ter isso aqui, Tiago, depois vocês podem fazer as perguntas. Jesus só chama Maria de mulher no Evangelho de João, tá? No Evangelho de João. E aqui eu queria que o pessoal prestasse muita atenção nisso que eu vou explicar agora, tá? Veja bem, Tiago, para a gente entender por que Jesus chamou Maria de mulher, só vou citando isso aqui. Se você quiser digitando para o povo, pode digitar. A gente tem que começar isso lá no livro do Gênesis. Como? Eu vou recordar para o pessoal aqui, Tiago, uns 6 versículos do Gênesis, depois eu vou explicar por quê. Vamos embora lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 2, versículo 2. Perdão, Gênesis 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Gênesis 2, versículo 2. No 7º dia, Deus terminou a sua obra. Gênesis 2, 24. A mulher foi tirada do homem, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar mulher. Gênesis 3, 15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela,
tá? Ela te esmagará a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:20, Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Talvez as pessoas que ouviram perguntem assim, tá bom, o que significa? O que significa é o seguinte, Tiago. O Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho, como Novo Gênesis. Eu vou explicar por quê. João demorou 60 anos para escrever o Evangelho. E ele escreveu o Evangelho a partir do livro do Gênesis. Por exemplo, como começa o livro do Gênesis? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Como começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Olha que interessante. João começa o Evangelho igualzinho o livro do Gênesis. Número 2. O segundo versículo do Gênesis diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que coisa interessante, né? Pairava sobre o caos, as águas. O Evangelho de João é conhecido como Evangelho da água. Gente, vocês não precisam decorar isso não, só vou citar, vocês anotam. João 1:26, João Batista batiza na água. João 2:1, Jesus transforma a água em vinho. João 3:5, tem que nascer da água e do Espírito. João 4:14, quem beber dessa água nunca terá sede. João 5:1-15, ele cura o paralítico na beira da piscina. João 6:19, ele caminha sobre as águas, tá? João 6:19, ele caminha sobre as águas. João 7:38, quem tiver sede, venha a mim e beba. Do seu interior manarão rios de água viva. João capítulo 9, do 1-30, ele cura o cego na piscina de Siloé. João 13, ele lava o pé dos apóstolos com água. João 19:34, do seu peito corre sangue e água. Aparece a palavra água 10 vezes no Evangelho de João. 7 da criação, mais 3 da Santíssima Trindade. Com um detalhe, não diz que Deus criou a água. Por quê? Porque a água prefigura a graça de Deus. O Evangelho de João é o Evangelho da graça de Deus. Olha que interessante. O terceiro versículo do Gênesis diz assim: Deus disse, faça-se a luz. O Evangelho de João, João 1, versículo 4. Nele havia luz, nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu na terra. Veja, João está reproduzindo o livro de Gênesis. Depois vai dizer lá em João 3:30, né? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais a luz do que as trevas do que a luz. Então, ele é o Evangelho da luz para citar o livro de Gênesis. Número 4. Diz que Deus concluiu a sua obra em 7 dias. O Evangelho de João, Tiago, tem 7 milagres. João 2:1, água em vinho. João 4:48, a cura do filho oficial. João 5, do 1-15, a cura do paralítico. João 6, do 1-16, a multiplicação dos pães. João 6:19, ele caminha nas águas. João 9, do 1-30, ele cura o cego de nascença. João 11, do 1-50, ele ressuscita Lázaro. João tem 7 milagres para prefigurar os 7 dias da criação. Com um detalhe mais profundo, Tiago, que isso aqui é o detalhe. O Evangelho de João gira tanto em torno dos 7, que quando Jesus multiplica pão, é 5 pão e 2 peixes. 5 mais 2 dá 7. Quando ele encontra a samaritana, ela tem 5 maridos. O que ela tem não é dela, 6. Jesus é o 7º marido que chegou para preencher a vida dela. Quando ele transforma a água em vinho, é 6 talhas. Ele é a 7ª talha, que vem trazer o melhor vinho, a salvação da humanidade. Tudo gira em torno do 7. O Evangelho de João, ele gira tanto em torno do 7, que Jesus vai falar 7 vezes quem ele é. João 6:48, eu sou o pão da vida. João 8:12, eu sou a luz do mundo. João 10:9, eu sou a porta. João 10:11, eu sou o bom pastor. João 11:25, eu sou a ressurreição. João 14:6, eu sou o caminho. João 15:1, eu sou a videira. Jesus repete quem ele é 7 vezes no Evangelho de João. Porque João está escrevendo o Evangelho a partir dos 7 dias do livro do Gênesis. Então, assim, eu penso que o povo, se o pessoal tivesse a Bíblia, pode conferir, viu, gente? Está na cabeça aqui, mas dá para poder ir conferindo aí. Depois, quando João vai escrever o Evangelho, Tiago, quem está com a Bíblia, se quiser digitar para eles, por exemplo, se abre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte, João viu Jesus, primeiro dia. João 1:35, está escrito no dia seguinte, segundo dia. João 1:43, no dia seguinte, terceiro dia. Aí João 2:1, 3 dias depois, no 4º dia, 4 mais 3,
7. Prefere? Entende? João está reescrevendo o evangelho a partir do livro do Gênesis. Aqui agora, Tiago, as pessoas que têm a palavra de Deus, pode pegar aí João 2, versículo 1, que eles vão entender direitinho o que eu estou explicando, porque Jesus chamava Maria de mulher. Então, João 2:1 diz assim: 3 dias depois, ou seja, no 7º dia, celebrava-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles já não têm vinho. Respondeu Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse sua mãe ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Ora, havia ali 6 talhas de água para a purificação dos judeus. Aí, Tiago, vamos à primeira explicação. Esse é o primeiro texto que Jesus chama Maria de mulher. Por quê? Porque João está escrevendo o evangelho a partir do Gênesis. Pela primeira, olha, e é engraçado, que a festa aí é uma festa de casamento. O que João está querendo dizer? Pela primeira mulher, Eva, houve um divórcio. Deus se separou da humanidade. Pela nova mulher, houve um casamento. Deus se une novamente com a humanidade. Pela primeira mulher, Eva, a aliança foi quebrada. Pela nova mulher, Maria, a aliança foi restaurada. Pela primeira mulher, Eva, chega a água. Pela segunda mulher, Maria, vem o vinho. Prefere? Entende? A transformação é da água para o vinho. O que é isso? Da lei para a graça, da perdição para a salvação, da condenação para o perdão. Maria é chamada de mulher porque ela é a nova mulher. Enquanto naquela mulher lá, olha que interessante, lá é Eva que nasce de Adão para trazer a condenação. Aqui o novo Adão nasce da nova Eva para nos dar a salvação. É o oposto, cara. Olha a dignidade disso. Então, se pela primeira mulher a aliança foi quebrada, nessa nova mulher a aliança está sendo restaurada. Há um casamento de novo pela humanidade. Maria é o oposto daquilo que Eva é, que eu já falei isso aqui atrás, né? Se Eva é a mulher do orgulho, a nova Eva é a mulher da humildade. Por Eva, pelo orgulho de Eva, nos veio a condenação. Pela humildade de Maria, ela trouxe a salvação, que é Jesus. Eva é a mulher da desobediência, Maria é a mulher da obediência. Se pela primeira mulher, Eva, pela desobediência dela, Satanás nos derrubou, pela obediência dessa, Deus nos levantou. Percebe? Por isso que ela é chamada de mulher, porque João está escrevendo o evangelho a partir do livro do Gênesis. Ela é a nova mulher. Lá houve uma antiga mulher, aqui agora tem uma nova mulher. Cara, a dignidade disso é profunda. Dá para ficar aqui 1 hora explicando isso em detalhe por detalhe para as pessoas. Então, se Eva é a mulher do não, Maria é a mulher do sim. O não de Eva fechou o céu e abriu o inferno. O sim de Maria fechou o inferno e abriu o céu. Olha a dignidade disso. Então, é por isso que Jesus chama Maria de mulher só no Evangelho de João, porque João está reescrevendo o Evangelho a partir do livro do Gênesis. Eu penso que agora já abriu a cabeça de muita gente aqui, né? Claro, se eu fosse pegar uma linguagem simples, Tiago, eu poderia dizer, não, mulher significa senhora. E realmente o original disso aí é senhora. A minha hora ainda não chegou. Mas aqui tem um sentido profundo de por que mulher nesse texto. E a segunda vez, Tiago, que Jesus vai chamar Maria de mulher é em João 19:25. As pessoas que estão aí com a Bíblia, pode pegar o mesmo texto. Vocês vão entender agora que isso aqui ainda é mais profundo ainda. João 19:25. O texto diz assim: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Aqui, Tiago, eu sei que muita gente pode não entender, mas eu preciso dar uma explicação
voltando que nós estamos citando o livro do Gênesis. Vamos lá. Veja bem, de que jeito Eva está aos pés da antiga árvore? De pé. De que jeito a nova Eva está aos pés da nova árvore? Também de pé. Com um detalhe, Tiago, lá no livro do Gênesis, nós tínhamos 3 tipos de árvore. Lá tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que eles poderiam alimentar e a árvore da vida. Aqui agora também tem 3 árvores. Tem a árvore do bandido da direita, a árvore do bandido da esquerda e a árvore do meio, a árvore da cruz. Veja, a perdição da humanidade veio por uma árvore, mas a salvação da humanidade também chega por uma árvore. Aqui eu não tenho tempo de explicar isso, cara, porque tinha que dar uma aula de teologia. Mas existe na Bíblia uma coisa que eles chamam de teologia da árvore. Por exemplo, Caim e Abel vai ter a árvore. Abraão, lá no cavalo de Mambré. Noé tem que fabricar a árvore. Moisés, lá no espinheiro, na sarça, uma árvore. Gideão, lá debaixo do terebinto de Efrá. Davi, debaixo da palmeira. Jesus, lá debaixo da oliveira. Filipe, lá debaixo da figueira, na Bíblia, a teologia da árvore. Eu precisava pegar todos esses casos para explicar, não dá tempo de fazer isso aqui agora, tá? Então, veja bem, é a mesma cena. Então, Maria está de pé, como Eva estava de pé. Só que aqui tem uma coisa interessante. As 3 árvores. A árvore do bandido da direita é chamada de árvore do arrependimento. Ele se arrependeu. Prefigura a árvore que eles poderiam alimentar no paraíso. A árvore do bandido da esquerda é chamada de árvore renitente. Ele renegou Cristo. É a árvore do conhecimento do bem e do mal do paraíso. E a árvore do meio, que é a cruz, é a árvore da vida do paraíso. É a mesma cena, cara. João está reescrevendo a partir do Gênesis. Com um detalhe, Tiago. Eu disse que Eva está de pé lá, Maria está de pé aqui. Agora, olha a dignidade. Lá, Eva pega o fruto da árvore, oferece ao Adão e traz a condenação a toda a humanidade. Aqui, o fruto da nova Eva está pregado na árvore. E quem comer desse fruto viverá para sempre. Lá, Eva oferece o fruto da árvore. Aqui, a nova Eva oferece o fruto na árvore. Olha a dignidade disso, cara. Se Eva oferece o fruto para Adão e traz a condenação, a nova Eva oferece o fruto dela na árvore. Quem é Jesus? Bendito é o fruto do teu ventre. Jesus é o fruto da nova Eva e é oferecido na árvore para salvar toda a humanidade. Meu irmão, olha a profundidade, só que tem um detalhe. Lá, diz assim, a mulher pisará na cabeça da serpente, a serpente picará o seu calcanhar. Então, aos pés daquela antiga árvore, a serpente pica o calcanhar da mulher e traz a condenação para toda a humanidade. Aos pés dessa nova árvore, a mulher está pisando na cabeça da serpente e a salvação é dada para toda a humanidade, que é o fruto da mulher pregado na árvore. Aí tem um mistério. Lá, Adão põe a sua mulher o nome de Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Aqui, Jesus olha para o discípulo amado e fala, eis aí a tua mãe. Se aos pés da primeira árvore nós somos degradados filho de Eva, aos pés da nova árvore nós somos discípulos amados e temos uma nova mãe. A nova Eva é nos dada como mãe aos pés da nova árvore, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que Jesus aqui chama Maria de mulher a segunda vez? Porque aqui ela é a nova mulher, mãe da humanidade redimida por ele. Se lá naquela árvore nós somos os degredados filhos da antiga Eva, aqui agora nós somos redimidos pelo filho da nova Eva, o novo Adão, que é dado na árvore pela nossa salvação. Então, aqui aos pés da cruz, ela é a nova mulher, porque ela não é mais a mãe de Jesus, ela é a mãe da humanidade redimida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a nossa mãe na ordem da graça. Amém? Eu quero que você veja aí, o pessoal está perguntando alguma coisa, pergunta se entendeu, se precisar eu repito de novo. Coisa do mineiro, repete de novo. Não tem pergunta, o pessoal tá elogiando, falando que tá tudo certo, que tá entendendo, que a explicação está sendo boa, mas eu vou perguntar para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí, se tiver tudo certo, também coloca o joinha falando, estou entendendo, tá tudo certo. Beleza. É porque é o seguinte, gente, é que eu falo muito rápido, a minha dicção não é boa, isso aí eu sei, mas eu penso que está ficando mais ou menos claro, né?
para poder o pessoal entender. Então, Tiago, assim, volta a repetir, Jesus chamou Maria de mulher 2 vezes. Na primeira, porque ela é a nova mulher pelo qual Deus vem restaurar a aliança que foi quebrada em Eva. E a segunda, ela é a nova mulher, mãe de toda a humanidade. Se Eva é a humanidade na ordem do pecado, ela é a humanidade na ordem da graça. Ela é a mãe da humanidade redimida pelo seu fruto pregado na cruz. Eu penso que isso aqui ficou claro para as pessoas. Que algum protestante vê isso aqui, que ele tem a Maria como mãe, vamos ser santos. Aleluia. Agora, vamos lá, Tiago. Maternidade divina de Nossa Senhora, para a gente caminhar na live já para o final. Ô, Tiago, para a gente entender o dogma, eu estou sentindo um calor danado. Falar de Nossa Senhora dá calor, viu, meu irmão? Aí a casa caiu, vou ter que tirar a blusa aqui agora, porque esquentou, é o fogo do Espírito. Nós vamos ter que analisar, Tiago, inclusive assim, eu fui fazer uma pregação na Gospel Mira uns 5 anos atrás, né, e o padre lá mandou eu falar sobre as 10 primeiras heresias da história da igreja. Meu padre, mata eu, pelo amor de Deus. E aí eu tinha que falar vou citar para as pessoas, né, o gnosticismo, foi a primeira, o sabelianismo, o arianismo, o docetismo, o apolinarismo, o pelagianismo, o monotelitismo, o monorgismo, o iconocaustas e o nestorianismo. Você fala, misericórdia, Deus. Claro, gente, eu vou pegar isso aqui e afinar para vocês, não precisa ficar preocupado, não. Então, vamos lá, para a gente entender o dogma, Tiago, de Maria, Mãe de Deus, eu tenho que dar uma pincelada nessas heresias, rapidinho, porque, assim, a heresia, ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. É necessário que alguém erre para que a igreja acerta. Sempre tem que ter um herege para errar, para a igreja acertar. Isso é bom demais. Então, assim, porque a heresia é um erro, logo a igreja acerta. Então, todas as vezes que levanta herege, sempre levanta os apologetas para defender a verdade, né? Então, vamos embora lá. O primeiro herege que mais bagunçou a igreja foi Sabélio, sabelianismo. Acho que já falei isso aqui uma vez numa live. Sabélio, ele aniquilou a pessoa do verbo. O que é isso? Para ele não existia a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Para ele, Deus era um relacionamento que ora relacionava como Pai, ora relacionava como Filho, ora relacionava como Espírito. Então, essa heresia chamava sabelianismo. Eu já disse isso aqui. Quem ressuscitou essa heresia hoje foi o livro A Cabana, do Mike lá, não sei das contas lá, William Pyong, né? Que ele trabalha Deus como um relacionamento que ora é Pai, ora é Filho, ora é Espírito. Aí a gente teria que dar uma aula de sabelianismo. Só estou dizendo você que a igreja condenou essa heresia, tá? Porque Deus não é um relacionamento, não. É a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Então, o primeiro herege foi Sabélio. A segunda heresia, Tiago, foi o chamado docetismo. Os docetistas eram filhos da gnose. Eles acreditavam que a matéria era má. Então, Deus não poderia assumir uma matéria. Na cabeça dos docetas, tinha o Deus do bem e o Deus do mal. O Deus do bem criou a alma, o Deus do mal criou o corpo. Logo, o corpo era má, a matéria era má. Então, como o corpo é mau, Jesus não poderia assumir o que é mau. Olha a heresia. O que a igreja diz? Não. O corpo humano, Jesus assumiu um corpo humano, verdadeiramente humano. Santo Irineu dizia, né? A carne é o eixo da salvação. Está lá no Adversos Aéreos. Ou seja, para os docetas, Jesus tinha aparência de homem, mas ele não era homem. Então a igreja diz, não. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% Deus e 100% homem. João 1,14, o verbo se fez carne, satre em grego. Ele assumiu a nossa natureza humana mesmo, 100% homem. Tá? A terceira heresia, cara, foi o arianismo. Engraçado, que todos esses caras eram bispos, tá? E tudo cabeção. Não era minha cabeça, não era cabeção. Porque assim, parece que quanto mais brilhante é a mente, pior é a heresia. Então, Ário foi o contrário, né? Ário, ele combateu quem? A divindade de Jesus. Ele negava que Jesus era Deus. Olha a gravidade. Ou seja, a personalidade do verbo. Aí a igreja também combateu o arianismo. Jesus é Deus. Para Ário, o arianismo tem o mesmo pensamento do Testemunho de Jeová. Jesus era uma criatura do Pai. A maior criatura, mas foi criado pelo Pai. E a igreja diz lá no Concílio de Nicéia, em 325. Não. É Deus de Deus, luz da luz, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, ele é da mesma substância do Pai. Isso aí foi o arianismo. Depois surgiu uma outra anta, cara, o bispo Apolinário, chamados apolinaristas. O que eles diziam? Eles rejeitaram a alma de Jesus.
para ele, Jesus tinha um corpo, mas Jesus não tinha alma. Aí a igreja bateu o pé e disse, não, São Gregório de Nissa, o que não foi assumido, não foi redimido. Então, o verbo, na pessoa divina, assumiu a natureza humana enquanto corpo e enquanto alma. Ele redimiu o corpo e redimiu a alma, porque o que não é assumido não pode ser redimido. Olha como é que o trem... Claro, Tiago, assim, eu não posso citar as outras heresias, que aí eu tenho que entrar no monofismo, no monotelitismo, no pelagianismo, que tudo isso é para negar Cristo, não daria tempo. Só vou pegar os principais. Aí vem o quinto, quem é? A anta do Nestório. Nestório desenvolveu uma outra heresia que dizia que Jesus era uma pessoa divina, mas que ele não tinha duas naturezas, que ele era duas pessoas, ele era a pessoa divina e uma pessoa humana. Que a pessoa divina era filho do Pai, e a pessoa humana era filho de Maria. Então Maria não era mãe de Deus, Maria era a mãe de Cristo. Porque a pessoa humana era filho de Maria, a pessoa divina era filho de Deus. Cara, olha, não, tinha que ser Nestório, uma anta mesmo, não tem cabimento no negócio desse, não. E aí, cara, a igreja reuniu um concílio em Éfeso no ano 431 para decidir o quê? Veja bem, Jesus Cristo não é duas pessoas, ele é uma pessoa divina que tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele é 100% homem e 100% Deus. O nome disso é união hipostática. Depois eu vou explicar melhor isso para as pessoas. Então, o que o concílio decidiu? Maria é mãe da pessoa divina que tem duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Tá, mas antes de explicar isso aqui, Tiago, eu quero mostrar para o pessoal qual foi o erro de Nestório e qual é o erro dos protestantes hoje, para vocês entenderem. Primeiro, Nestório, ao dividir as duas pessoas de Jesus, ou seja, humana e divina, que não houve uma união hipostática unida em Jesus, tá? De modo de formar uma união pessoal, ele mata a encarnação e mata a redenção. De que sentido? Se o Filho de Deus não foi revestido da natureza humana, logo ele não pode ser redentor. Porque ele morreu como homem e nos salvou como Deus. Se ele fosse só uma pessoa divina e não tivesse nada de humano, Deus não morre. Então o sacrifício redentor não era infinito. Veja bem a gravidade disso. Se somente o homem sofreu nele, se somente o homem morreu, então a redenção não é infinita, porque o homem não pode fazer uma obra infinita. Então, olha a cabeça de Nestório. Ao dizer que Jesus é uma pessoa divina e uma pessoa humana, ele está negando a encarnação e negando a redenção. Porque não tem como Jesus ser humano, se fosse só o homem que morresse, então o sacrifício não seria de valor infinito. Eu estaria anulando a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe, Tiago, que o dogma da maternidade divina tem tudo a ver com a encarnação e tudo a ver com a redenção. Quando eu digo que Maria é a mãe de Deus, é para dizer que o menino que nasceu dela é 100% homem e 100% Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Morreu como homem e nos salvou como Deus. Se eu dizer que ela não é a mãe de Deus, eu estou negando a minha redenção e negando a encarnação do verbo. Olha a gravidade disso. Aí tá. Vamos passar para o protestantismo, que a coisa fica feia. Como que os reformadores protestantes entenderam o negócio? Ó, tanto Lutero, Zwingli, Calvino e o próprio John Wesley, depois eles viram uma bagunça mais para frente. Vamos falar desses aí. Eles até admitem que Jesus tem duas naturezas numa pessoa, tá? Mas eles não aceitam a união hipostática das duas naturezas. Cara, olha que loucura. Tanto que se você for estudar o Calbart, ele escreveu um livro bem grosso chamado Por que não sou católico romano? Inclusive as pessoas que quiserem aprofundar nisso aí, faça o curso do Padre Paulo Ricardo, Por que não sou protestante? Esse curso é a resposta ao livro de Calbart, Por que não sou católico romano? O Padre Paulo foi genial. E Calbart fala no livro o quê? Nós, protestantes, não adoramos a carne de Jesus. Isso ele usa de maneira clara. O protestante não admite adorar a carne de Jesus, não. Nós adoramos o Espírito de Cristo. Percebe? A alma do Cristo. Olha a loucura. E aí, Tiago, aí a gente teria que entrar numa outra coisa para explicar isso.
O protestantismo, infelizmente, ele tem gota de nominalismo, do Guilherme de Ockham. Eu teria que voltar lá no nominalismo, não dá tempo para fazer isso aqui. E tem gotas da gnose. O que é a gnose? É a negação da ação de Deus na matéria. Por que os protestantes negam tanto o sacramento? Porque eles não creem na ação de Deus na matéria. Eles não creem que Deus é capaz de estar ali presente, vivo no pão e no vinho, na água do batismo, da presença do sacerdote para nos perdoar. Porque, infelizmente, tem muita gota de gnose no protestantismo. Infelizmente. Entendeu? E aí eu teria que voltar nisso aí. Mas agora nós católicos, não. O que nós acreditamos? Verdadeiramente Jesus é 100% homem, 100% Deus, e aconteceu ali uma união hipostática, tá? Verdadeiramente, então eu posso adorar a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não se separa o Jesus homem do Jesus Deus. É o mesmo Jesus. Aqui, cara, vamos direto na situação, agora a coisa vai ficar feia. Vou tentar fazer uma coisinha bem simples para o povo entender. Vamos lá. Se você fosse pegar uma coisinha lógica, Maria é mãe de Jesus. Tá, mas quem é Jesus? Jesus é Deus. Logo, Maria é mãe de quem? Seria até o Chaves entende isso aí. Óbvio, né? Então, se ela é mãe de Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus, tá? Então, vamos lá. Quando o concílio declarou que Maria é Theotokos, cara, as pessoas podem até ficar escandalizadas com o que eu vou falar, Tiago, mas é verdade. Theotokos significa que Maria é a geradora de Deus. Ou seja, ela gerou Deus no seu ventre. E a verdade é essa, eu não posso negar. Eu posso pegar a Bíblia. Por exemplo, 2 textos. Lucas 1,31. Diz assim: eis que conceberás e darás à luz a um filho. Eu já expliquei esse ponto outra vez e vou repetir, Tiago. Uma mulher consegue dar à luz sem conceber? Sim. Barriga de aluguel, bebê de proveta. Mas quando o anjo diz, eis que conceberás, darás à luz, Jesus não foi colocado em Maria. Jesus foi concebido em Maria. Ela gerou Jesus. Eu vou ter que falar uma coisa assim, meia teológica, mas eu espero que as pessoas entendam. Jesus teve 2 nascimentos, Tiago. O primeiro, ele foi gerado do seio do Pai desde toda a eternidade. Um nascimento eterno. Ele não foi criado. Ele foi gerado no seio do Pai desde toda a eternidade. Esse é o primeiro nascimento. E depois, no tempo, temporalmente, ele foi gerado no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Eu posso dizer que é 2 nascimentos. Um nascimento eterno, que ele é gerado no seio do Pai desde toda a eternidade, sem começo e sem fim. E ele nasceu no tempo onde ele foi gerado no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. É meio complicado entender essas coisas, porque é bem teológico. Eu espero que a pessoa está entendendo aí, tá? Sim? Eu acho que está claro. Está claro? Sim. Então, vamos ver aqui. E aí, para as pessoas entenderem melhor, Tiago, é o seguinte, olha, dá o nome da sua mãe, como que a sua mãe chama? A minha? Sim. Neuza. Dona Neuza, tá. Eu chego para Dona Neuza e falo, Dona Neuza, a senhora está grávida do quê? Não, eu vou perguntar, ela está grávida de quem? Porque do quê? Porque a Dona Neuza não é mãe da natureza humana do Tiago, não. Ela é mãe de uma pessoa que é Tiago. Ela não é mãe de quê? Ela é mãe de quem? Então, quem é mãe não é mãe da natureza, é mãe de uma pessoa. Maria não gerou a natureza, ela gerou uma pessoa. Quem é Jesus? O Filho bendito da Virgem Maria. Ela gerou uma pessoa divina que tomou a natureza humana dentro dela. Eu penso que as pessoas entenderem isso aqui de maneira clara. Ou seja, quando o Verbo se encarnou, aí é bom lembrar o que São Gregório Nazianzen dizia, ele assumiu o que não era, sem deixar de ser aquilo que era. Não gostaria de falar isso não, Tiago, mas eu vou ter que falar. A heresia da libertação, graças a essas antas aí, igual o Boff, Queiruga e John Sobrinho e Companhia Limitada, você vai achar muitos livros, na Paulo, na Voz, até mesmo na Ave Maria, na Santuário, dizendo que Jesus é uma pessoa humana. Isso é mentira. Jesus é uma pessoa divina. E ele tem 2 naturezas, a humana e a divina. Ele não é pessoa humana. Jesus é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma pessoa divina. Ele não é uma pessoa humana, ele tem uma natureza humana,
mas ele é uma pessoa divina, que assumiu a natureza humana, assumiu o que não era, sem deixar de ser o que era. Ou seja, Deus não sofreu mutação ao tornar-se homem. Ele tornou-se homem sendo Deus. Ele assumiu o que não era, sem deixar de ser aquilo que era. A gente tem que entender isso de maneira clara. Então, veja bem, Maria não é mãe da natureza de Jesus, ela é mãe de uma pessoa que tem duas naturezas. Então, vamos resumir na linguagem simples, Tiago. Ela é a filha do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo. Simplesmente isso, para a gente entender de uma maneira simples, tá? O que o concílio quis dizer e foi declarado. Aqui, rapaz, eu vou, assim, bem ler algumas frases de alguns santos, tá? Não dá para ler tudo, até antes do concílio, para as pessoas entenderem. Vamos embora lá. O que o concílio de Éfeso declarou, Tiago? Se alguém não confessar que o Emanuel, Cristo, é verdadeiramente Deus, e que, portanto, a Santíssima Virgem é mãe de Deus, porque pariu segundo a carne, o verbo de Deus feito carne, seja excomungado da igreja. Está nas atas do concílio, em 431. Santo Agostinho diz assim: para que os homens nascessem de Deus, nasceu Deus primeiramente dos homens. Cristo é Deus e Cristo nasceu dos homens. Na terra só procurou mãe porque já tinha pai no céu. O verbo quis nascer do homem para que você nascesse de Deus. Olha que coisa linda, cara. Santo Agostinho também é o cara, né? Quando eu encontrar com ele no céu, eu vou dar um abraço nele. O cara é top. Aí vem a perguntinha, né? Os protestantes falam, não, mas Deus não pode ter mãe. Deus não pode, mas Deus quis ter uma mãe. Como diz a minha avó, menino, mãe é um trem tão bom que até Deus quis ter uma. Deus quis ter uma mãe. Eu gosto de dizer, Tiago, Deus poderia entrar no tempo assim, ó, poderia, ele é Deus. Mas ele quis entrar no tempo por meio de uma mulher, por quê? Por causa que o pecado entrou no mundo por meio de uma mulher. Ou seja, o diabo escolheu uma mulher para nos derrubar, e Deus escolheu uma nova mulher para vir nos levantar. Tá? João 1,14, Tiago, é a revolução da Bíblia. O verbo se fez carne. E aí você vai lembrar, né, que João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, é dizer, Deus se fez carne, se encarnou no ventre da Virgem Maria e habitou entre nós. Pronto, tá? Aí vamos responder aqui o pastor Cláudio Duarte, aquelas tentando fazer cópia barata do Padre Léo, né? Ah, ela não pode ser mãe de alguém que é mais velho que ela. Ô, Cláudio Duarte, estuda teologia, sua anta. O Santo Agostinho dizia que Maria é a filha do seu filho. É a coisa mais simples. Ela é a filha do seu filho. Porque ele nasceu do Pai desde toda a eternidade e quis nascer dela do tempo, sendo homem, sendo Deus. Simplesmente isso. É cada minhoca que esses protestantes falam que dá triste, né? Outra coisa, Tiago, para recordar para as pessoas. O Evangelho de Lucas, aparece a palavra Senhor atribuída a Deus, e é Isabel que chama Maria a primeira vez de mãe de Deus. Quando ela vai dizer em Lucas 1,43, donde me vem essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. É a primeira vez que Maria é chamada mãe de Deus. Eu até anotei isso aqui, Tiago, porque no Evangelho de Lucas, o título Senhor é dado somente a Deus. Por exemplo, Lucas 1,6, os mandamentos do Senhor. Lucas 1,9, foi ao templo do Senhor. Lucas 1,11, o anjo do Senhor. Então, quando Isabel chama Maria de mãe do meu Senhor, é dizer mãe do meu Deus. Isabel foi a primeira a chamar Maria de mãe de Deus. Tá, mas vamos dar uma respostinha para os testemunhos de Jeová, domingo de manhã, te perturbando, que chega azucrinando a gente. Não, Jesus é o filho não é igual ao pai, Jesus não pode ser Deus, ele é uma criatura do pai. Já, como nosso tempo está curto, eu só vou citar, quem quiser pegar, pega depois. Vamos embora lá. Como que eu sei que Jesus é Deus? Vamos na Bíblia, eu vou citar assim, detalhe por detalhe. Primeira carta de João, vou começar de trás para frente, capítulo 5, versículo 21, diz assim, versículo 20, perdão. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento do que é verdadeiro. Este é
o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ponto. Depois, Tito, eu vou pegar para você aqui, capítulo 2, versículo 13. Na expectativa da nossa esperança feliz, da aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:3. Depois, Romanos 9, versículo 5. E os patriarcas, deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Deus bendito para sempre. Vou recordar um outro texto. João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 14:8. Quem me vê, vê o Pai. João 20:28. Quando Tomé se ajoelha e fala para ele, meu Senhor e meu Deus. João 5:18. Eu vou até pegar esse João 5:18, que é bom o pessoal saber. Por essa razão, com maior dor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Está em João 5:18. Outro que eu posso lembrar para você, João 1, que eu falei, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, Tiago, eu quero responder uma outra heresia. Há um ramo protestante chamado neo-reformadores que ele fala que Jesus não nasceu Deus, que Jesus se tornou Deus a partir da hora que o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo aos 30 anos. Ô, gente, misericórdia, tanta coisa que eu estou obrigado a escutar, que dá vontade de chorar. De onde esse pessoal tirou isso? Não, Jesus não era Deus, Jesus nasceu homem. Ele se torna Deus aos 30 anos, quando o Espírito Santo pousa sobre ele no batismo das águas de João Batista. Fala, minha Nossa Senhora, a de Lutero dizia, cada cabeça seu credo. Vamos lá. Tiago, como que eu sei que aquele menino que saiu do ventre da Virgem Maria era Deus? De uma forma bem simples. Você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 2, na hora que os magos vão visitar Maria, lá no versículo 11 diz assim, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, o adoraram. Os magos adoraram o menino, só se adora a Deus. Cara, não é possível ouvir umas coisas dessa, pelo amor de Jesus. Como o pessoal pode ser incircunciso na cabeça, dizer que Jesus se tornou Deus só depois dos 30 anos? Misericórdia. Os magos adoraram o menino. Outra coisa, Tiago, podemos citar Isaías 9, versículo 5, que é lido em todo o Natal. Porque um menino nos foi dado, um filho nos nasceu, sobre ele repousa a soberania. Ele é conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Meu Deus do céu! Como que para poder cobrir uma heresia, eles inventam uma nova heresia para colocar em cima da outra? Não tem lógica. Depois, Mateus capítulo 1, quando o anjo anuncia José, vai dizer, versículo 23, eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, que lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Então, assim, é umas coisas, cara, que eu falo, misericórdia. Não tem lógica isso. Então, veja, Maria é mãe de Deus, porque ela não é mãe de quê? Ela é mãe de quem? O menino que foi gerado no ventre dela é uma pessoa divina que tem duas naturezas. E a mulher não dá à luz a uma natureza. A mulher dá à luz a uma pessoa. A pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago, pergunta um pouco se vocês entenderam. Se quiser, eu vou repetindo, irmão, porque é complicado isso aqui. Não, eu acho que está. Aqui não tem nenhuma pergunta. Então, beleza. Eu vou mas, protestante se converte daqui 6 meses de pastor. Fazer o quê, né? Não, você ser pastor, basta você saber decorar. Vou citar para você, Êxodo 20, versículo 3, Deuteronômio 4, 14, Isaías 40, 18, Isaías 45, 20, Isaías 44, 9, 14, Abacuque 2, 18, 1 Coríntios 10, 16,
Apocalipse 21:9, Gálatas 5:19, 1 Coríntios 6:9, 1 João 5:21. Se decorou isso aí que fala sobre idolatria, ele é pastor no outro dia. Simplesmente isso aí, tá? Decorou isso, já é pastor protestante, tá bom? Santo Agostinho, Tiago, eu queria citar isso aqui, ele fala assim, Maria é a mãe de Deus, feita pela mão de Deus. Olha que coisa interessante. Maria é a mãe de Deus, feita pelas mãos de Deus. Santo Ambrósio, ele vai mais assim, ele fala assim, Deus teceu uma mulher de maneira tão bela que ele quis se fazer homem por meio da mulher que teceu. Nossa Senhora. E ele vai mais além. Deus desceu do céu e veio habitar um outro céu, o ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Eu penso que isso aqui está simples, mas as pessoas podem entender de maneira simples. Outra coisa, Tiago, Maria, o padre Júlio Lombaerd, ele fala assim, Maria gerou o homem Deus, todos os anjos adoram. Hebreus 1:6. Por quê? Porque o Testemunho de Jeová fala que Jesus, ele é menor do que os anjos. Gente, pelo amor de Deus, Jesus é menor do que os anjos, que na cabeça deles assumiu a natureza humana. E para piorar, agora está os adventistas do Rodrigo dizendo por aí que Jesus é São Miguel, que ganhou um corpo e veio para a terra. Ah, minha Nossa Senhora, agora São Miguel, que é um arcanjo, veio para a terra, é só o que me falta. É cada coisa que eu sou obrigado a ouvir, que misericórdia. Então vamos lá. Maria é a mãe do Jesus homem e Deus. Ela é a mãe da pessoa de Jesus, que é 100% homem e 100% Deus. Aí o padre Júlio fala assim, Jesus não disse ao filho da viúva, a parte de mim que é divina te diz, levanta-te. Jesus fala, eu te digo, levanta-te. Percebe? Era uma pessoa divina, não era uma pessoa humana. Na cruz, Jesus não diz, a minha natureza humana tem sede. Ele exclama, tenho sede. Aí ele explica, Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas, e Maria não gerou a natureza, ela gerou a pessoa. Aí ele coloca assim, não porque ela gerou a pessoa divina do verbo, mas ela gerou o verbo humanado, que se fez carne e veio morar entre nós. Padre Júlio era top no negócio aí. Tiago, tem alguma pergunta ou pode mudar de assunto? Pode prosseguir. Pode prosseguir? Então, beleza. Eu anotei aqui, Tiago, todos os santos que falavam sobre a Maria, Mãe de Deus, mas não vai dar tempo porque é muito. Santo Irineu, Santo Hipólito, São Gregório Tamatu, São Metódio, São Pedro de Alexandria, São Cirilo de Jerusalém, Santo Efrém, Santo Epifânio, Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho. Por que eu estou citando tudo isso, cara? Porque a gente precisa entender que esse é o dogma mais importante da nossa redenção. E que não houve, exceto a anta do Nestor, não houve ninguém na igreja que negasse que Maria fosse mãe de Deus. Porque se você negar isso, você anula a nossa salvação, tá? Eu vou citar só mais dois aqui para a gente terminar o assunto. São Cirilo de Alexandria. Aliás, antes de citar São Cirilo, vou citar uma liturgia que diz assim, tu que gerastes, diante da admiração da natureza, o santo que te gerou. Isso é uma liturgia antífona mariana do século IV. Ó, tu que gerastes, diante da admiração da natureza, o santo que te gerou. Olha a profundidade disso, cara. Depois, São Cirilo diz assim, você me diria, a Virgem é mãe da divindade? Ao que responderemos, o verbo vivo subsiste, ele é gerado pela própria substância de Deus Pai. Existe desde toda a eternidade, mas ele se encarnou no tempo, e por isso ele quis nascer de uma mulher e se tornou filho dela. Percebe? Então, como eu disse, teve dois nascimentos, um eterno, gerado no seio do Pai, o outro no tempo, gerado no ventre da Virgem Maria. Por isso que ela é mãe de Deus. São Pedro Damião, lá no ano 1060, diz assim, essa matéria nos tira a capacidade de falar. Que língua poderá explicar? Que inteligência não ficaria parada de espanto se começasse a pensar que o Criador nasce da criatura, o artesão vem do seu artefato, que o seio de uma jovem virgem tenha gerado aquele que não pode conter em todo o universo, ó Virgem que deu à luz aquele que já existia desde toda a eternidade. Cara, é uma pena que os irmãos protestantes não é capazes de entender isso, rapaz. É uma tristeza como que o demônio cega as pessoas a esse ponto, tá? Aí, a anta do Nestório, ele dizia assim,
Maria não é mãe de Deus. Uma criatura não pode suportar o seu Criador. Olha o pensamento de Nestor. Menino Jesus não era Deus, porque Deus jamais poderia se fazer um bebê indefeso. Olha a loucura. Logo, se for assim, o pensamento dele, né? Se isso for verdade, Deus não poderia sofrer e derramar sangue na cruz. Logo, Nestor nega a encarnação. Olha a anta do Nestor, cara. Então, veja, se Deus, a criatura não pode suportar o Criador, tá? Por isso que nós temos na Imaculada Conceição de Maria. Deus preparou ela antes para se encarnar nela. Lembra que eu disse lá na Imaculada que São Cirilo dizia, né? Que um construtor não ergue uma casa debaixo do poder do seu inimigo. Deus não construiria a casa que ele via habitar debaixo do poder de Satanás. Isso é a Imaculada Conceição de Maria. Depois, Jesus, menino Jesus não era Deus, porque Deus jamais pode ser um bebê indefeso. Mas os magos adoraram quem? Uma criatura? Percebe? Os magos se prostraram diante do menino e o adoraram. Então o menino era o quê? Deus. Agora, quando Nestório nega que Deus não pode ser um bebê indefeso, logo ele nega, então, que Jesus não pode derramar sangue na cruz. Então você anulou a redenção. Você anula a redenção e anula a encarnação se você negar que Maria é a mãe de Deus. Beleza? Beleza. Então agora, Tiago, eu quero falar só uma outra coisa aqui importante, para a gente encerrar o assunto. Eu queria mostrar para as pessoas aqui, então, novamente, isso aqui, ó. Maria, Espelho da Igreja, do Raniero Cantalamessa, vale a pena ler, muito bom. A Virgem Maria, o Diabo dos Exorcismos, vale a pena, muito bom também. E o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, do São Luís de Montfort. As pessoas que estão aí que não conhecem, vale a pena ler o tratado. Oi, Fala. Só falar para o pessoal que esses livros, todos na minha livraria Católicos de Verdade, vocês encontram. Aleluia. Então aí, ó, já pode pegar com você aí. Eu já quero te pedir uma outra coisa, Tiago. Eu quero fazer com você depois uma live para a gente falar dos títulos do ofício de Nossa Senhora. De eu esclarecer o ofício para as pessoas, tintim por tintim, para o pessoal entender melhor isso aqui. Como o nosso tempo está muito longo, Tiago, eu só quero falar de duas coisas rapidinho aqui para a gente encerrar. Primeiro, por que Maria é medianeira de todas as graças? Se Deus quiser, nem se for daqui 200 anos, vai virar um dogma. Por uma única coisa, não dá tempo para aprofundar isso aqui, mas é só para lembrar para as pessoas que a maior graça que o céu mandou para a terra foi Jesus. E todas as graças são dadas por Jesus. Só que Jesus veio por Maria. Então, se a graça das graças veio por Maria, logo todas as graças vai passar por ela, porque o autor da graça veio através dela. Então, gente, por que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças? Porque a graça das graças veio por meio dela. Se a maior graça veio por meio dela, todas as outras também passam por ela para chegar até nós. Por isso que ela é medianeira de todas as graças. Claro, Tiago, isso aqui eu poderia ir para Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Efrém, eu poderia citar o próprio São Boaventura, Santo Antonino, são santos que defenderam muito isso aqui, tá? Que Maria como medianeira de todas as graças do céu passa por ela, que Deus quis, porque a graça das graças que é Jesus veio através da Virgem Maria, tá bom? Outra coisa que eu queria pegar para as pessoas, Nossa Senhora como intercessora, que aí os protestantes vão citar, né? Não, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, né? E ele se entregou por resgate de todos. Eu já expliquei isso aqui, já quando eu explicar. Galerinha, mediador de salvação, só Jesus é. Mediador de prece, eu sou, a Igreja Celeste é, e a Virgem Maria é a maior de todas. Como eu gosto sempre de brincar com a minha mãe, que é protestante, fala, mamãe, eu não preciso de Maria, eu vou direto a Jesus. Eu falo, mamãe, a senhora não é mais do que Jesus. Porque Jesus, para vir até nós, quis precisar de Maria, quem somos nós para não precisar dela? Então, eu vou resumir uma frase que o padre Oscar Piloni fala. Maria é o caminho mais curto para chegar até Jesus,
porque ela foi o caminho mais curto para Jesus chegar até nós. Jesus ligou a terra até o céu. Maria ligou o céu até a terra, porque em Maria o céu desceu e veio morar no meio de nós. Pronto. Uma explicação bem simples. Outra coisa, Tiago. Jesus disse a Santa Brígida, eu não nego nada que a minha mãe me pede no céu, porque ela não negou nada para mim na terra. Eu dou tudo que a minha mãe me pede no céu, porque ela deu tudo que eu pedi a ela na terra. Olha que coisa profunda, cara. Que maravilha de Deus. Outra coisa interessante, Tiago, o católico separa mediador de salvação de mediador de prece, de intercessão. Salvação, só Jesus é. Prece, a Virgem Maria, os santos, os anjos, e nós também somos. Quer pedir a graça ao Cristo, tá bom? Eu gosto sempre de dizer, Tiago, que a mediação Nossa Senhora não é paralela à de Jesus, não é a mediação de salvação, é uma mediação de intercessão. Eu vou dar uma explicação simples, que eu sei que alguns protestantes falam comigo assim, já recebi muito essa pergunta. Mas a Igreja Católica diz que Maria é medianeira junto ao Cristo mediador. Ele sempre questiona isso, né? E aí, Tiago, a explicação é bem simples assim. O mediador principal e único, exclusivo, é Jesus, tá? Mediador de salvação. Maria é a medianeira dispositiva ou ministerial. Eu vou explicar, uma explicação simples. Por exemplo, Tiago, água é necessário. Você não vive sem água, correto? Mas a sua casa tem uma coisa chamada encanamento. Uma coisa é você ir buscar na fonte a água. Outra coisa é a água ser encanada até a sua casa. Você não vive sem água. A água é necessário, mas a encanação é útil. Correto? Sim. Tá. Quem é a água? É Jesus. Quem é a encarnação? É a Virgem Maria. A encarnação pelo qual Jesus chegou até nós. Então, quando a gente coloca Maria como medianeira de todas as graças, ela não é medianeira de salvação, é medianeira de prece, porque a salvação chegou por meio dela. Então, eu não vivo sem a água, mas a encarnação é útil. Ou seja, Cristo é a nascente, é a fonte. Maria é o canal pelo qual Cristo chegou até nós. Beleza? Perfeito. Ficou claro? Então, eu quero depois fazer uma live com você, 2 lives. Eu quero fazer uma sobre a questão das imagens de idolatria, para a gente esclarecer esse povo assim, tintim por tintim, para a gente deixar os protestantes mudos. E depois eu quero fazer uma outra sobre os ofícios, os temas do ofício. Pegar cada um daqueles temas, Velo de Gedeão, Sarça da Visão, Favo de Sansão, Florescente de Vara, explicar um por um, para as pessoas entenderem o porquê do ofício de Nossa Senhora. A gente pode colocar... vamos deixar os protestantes mudos. Imagem e idolatria. Pronto, para ficar bem claro e bem explicado. Aí, Tiago, eu queria dizer para as pessoas o seguinte, quem quiser esse aprofundamento melhor, pode entrar, você vai deixar o link abaixo, o pendrive, lá no Ateliê Católico, com as 22 aulas, que é o curso católico que eu gravei, com 22 aulas sobre esse assunto. Eu vou colocar tudo na descrição. Beleza, tá bom? Alguma pergunta aí? Pode mandar o pessoal perguntar e fala para eles que vem quente, o cabeção tá fervendo. Se tiver alguma pergunta, coloca no chat. Isso, que aí nós vamos responder para deixar claro isso aí, tá bom? Claro, Tiago, isso aqui, cara, é muita coisa, a gente poderia citar muita frase do santo, muitas explicações, mas assim, resumidamente, eu penso que as pessoas entenderam o que é a maternidade divina, porque ele chamava Maria de mulher, e a questão da assunção de Maria ao céu. Vamos ver se vai chegar a pergunta. Aleluia. Essa cabeção é tão bom, professor, que ficou claro desse jeito? Deixa eu colocar uma aqui, ó. Tá. Eudes, como você adquiriu todo esse conhecimento? Olha, Tiago, eu nunca fiz teologia, é bom dizer isso para as pessoas, tá? O caso foi o seguinte, quando eu fui batizado do Espírito Santo, bem jovenzinho, lá com 16 anos de idade, 15 para 16 anos, eu sou de uma família inteira protestante. Eu tenho um irmão que é pastor, minha irmã é obreira, minha cunhada é obreira, a minha mãe é obreira. Então, como toda a família era protestante, o que eu fiz? Eu mergulhei na doutrina católica. Então, a minha biblioteca deve ter quase mais de 2.000 livros.
Então, assim, eu sou fascinado com leitura. Lançou um livro, eu compro, eu leio, eu risco, eu descrevo, entendeu? E a minha mente tem muita facilidade de gravar as coisas. Então, assim, mas eu perguntava assim, qual é a sua fonte? A minha fonte é dois caras, professor Felipe Aquino e padre Paulo Ricardo. É os caras que eu jamais estudei, que eu mais conheço. Então, se você tá vendo, Felipe Aquino tem A Mulher do Apocalipse, é um livro excelente sobre Nossa Senhora, vale a pena você ler do professor Felipe Aquino. Aqui, Tiago, eu tenho todos os livros de Felipe Aquino, já li todos, entendeu? Então, assim, o padre Paulo Ricardo, assisto todas as aulas, tem quase todos os cursos, já fiz. Quanto mais você conhece, assim, o que eu sei, Tiago, e aí é uma graça que Deus me deu, e o padre Oscar fala muito isso, é pegar a coisa da teologia e explicar de maneira simples, de maneira fácil, que as pessoas possam entender, tá bom? É só isso. Por exemplo, vou citar um fato aqui, a minha mãe uma vez me perguntou, minha mãe mora em Diadema, né? A Bíblia diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu não preciso de santo, nem de anjo, nem de Jesus, nem de Maria. Eu vou dizer a Jesus, eu estou errada? Eu perguntei, mamãe, a senhora quer a resposta? Ela disse sim. Eu perguntei, olha, qual a BR que liga São Paulo a Belo Horizonte? Ela falou 381. Falei, tá bom. Chave do carro na mão. A senhora nunca foi de São Paulo a Belo Horizonte dirigindo. O que tem na beira do caminho para poder guiar a senhora? Ela falou, placa. Falei, ótimo. Quem conduz a senhora de São Paulo a Belo Horizonte? É a rodovia ou a placa? Ela, claro que é a rodovia. Eu falei, para que serve a placa? Ela disse, para não perder o caminho. Eu falei, pois é, mamãe. A rodovia que me conduz ao céu é Jesus. Maria, o Santo, é a placa que aponta o caminho para não me perder. Aí eu falei com ela, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2674, chama Maria de rodotria. Rodotria. O que é isso? Ela é a seta que aponta o caminho. Ela é a placa que me aponta o caminho. Se Jesus veio até nós por ela, eu vou até ele pelas mãos dela. Eu falei com ela uma outra coisa. A senhora mora em Diadema. A 381 começa bem na frente, depois de São Bernardo. O que a senhora coloca aqui para poder encontrar no carro, para encontrar o caminho? Tá certo. Ela vai colocar o que lá no carrinho? O GPS. Aí tá bom. Quando o GPS encontra o caminho, o que ele fala? Bem-vindo ao seu destino. Foi ótimo. Jesus é o caminho. Maria é o GPS. Quem tem o GPS Maria, encontra o caminho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o caminho para o céu. Maria é o caminho que nós vamos até ele, o GPS que nos conduz até ele. Porque ele vem por meio dela. E nós nos amamos ele, igualzinho ela amou. Pronto. Então, assim, é uma explicação simples, Tiago, para poder ajudar. Então, assim, a minha cabeça é grande. Aqui do pescoço para baixo é de Minas Gerais, aqui para cima é do Ceará. Aleluia. Por isso que eu amo o Daniel Silveira. Meu grande amigo lá do Ceará. Pronto, não tem pergunta mais. Só sobre o relacionamento. Então, você beleza. sendo católico e como que você se relaciona com os seus irmãos protestantes? Não, cara, lá em casa, é bom as pessoas souberem disso, Tiago. Quando o católico tem conhecimento, o protestante não faz questionamento de fé. Então, assim, como que eu relaciono com minha mãe, com minha irmã, com os parentes, que a maioria é protestante? Simples. A gente se une no que nós somos iguais, nos respeitamos diferente, sem problema. E quando questiona a minha fé, eu já tenho a resposta na ponta da língua. Porque quando você sabe responder, eu gosto sempre de dizer, Tiago, esse pendrive que eu cito para as pessoas, um rapaz em Belo Horizonte, casada com uma menina que é prima da Ana Paula Valadão, tá? Doou o pendrive para ela. E ela conta, ela chama Josiane Valadão, é da família Valadão, lá da Batida Lagoinha. Ela conta no testemunho, um dos meus livros tem o testemunho dessa moça, que ela começou a escutar as minhas aulas, que ela começou a me xingar e me chamar de filho da mãe. Porque eu respondia e ela não tinha argumento. Moral da história. A Josiane Valadão, prima da Ana Paula Valadão, hoje é católica apostólica romana, consagrada de Nossa Senhora do Método São Luís, largou a Batista Lagoinha, ela era batista de nascença e retornou para a fé católica. Por quê? Um protestante que procura a verdade, ele vai parar na igreja que é coluna e sustentável da verdade. Eu falo isso todas as vezes. Católico ignorante é futuro protestante, mas um protestante que vai atrás da verdade, ele vai voltar para a única igreja que é coluna e sustentável da verdade. Essa é a nossa fé. Beleza? Beleza. Então, gente, Deus abençoe vocês aí, Tiago. Valeu, obrigado pela live aí mais uma vez.
Que Nossa Senhora cubra vocês com o manto sagrado e, como diz o irmão Trovão, com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia, irmão. Verdade. Obrigado, Eudes, mais uma vez. Que Deus abençoe. Hoje meu microfone está dando eco aqui, eu não sei que negócio que é esse, mas tá bom. Beleza, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Irmãos, aqui, eu acho que estava dando eco do Eudes. Agora eu acho que o som tá normal. Eu vou sair um pouquinho e daqui a pouco eu retorno para a gente rezar o Santo Texto, tá bom? Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Pessoal que estava perguntando aí, ó, entre www.livrariacatolicosdeverdade.com.br e daí Glórias de Maria, todos esses livros do professor Felipe Aquino tem tudo lá. Se vocês quiserem, eu posso já emendar o terço por aqui mesmo. Eu não sei se vocês querem ou não. Se vocês falarem positivo, eu já inicio o terço, a gente já reza e daí aproveita. Agora, se vocês falarem não, daqui a pouco eu volto. Dá um feedback aí. Se for para começar, eu já começo o terço agora. O pessoal que acompanha já está aqui. Então, vamos iniciar o Santo Texto, então. Só vou dar uns 30 segundos aí para o pessoal pegar o seu terço. Pessoal pegar o terço, vocês que não estão com o terço na mão, pegue o terço aí, procure o terço que nós já vamos iniciar o Santo Texto. A irmã que quer ser batizada no Espírito Santo, é só você abrir o seu coração para Deus que você vai ser batizado no Espírito Santo. Quem abre o coração e deseja a graça de Deus, Deus vem e habita. Não tem muito, vamos dizer assim, segredo. É abrir o coração a Deus. Então, eu vou iniciar o Santo Texto para aquelas pessoas que nós já íamos rezar a missa, a gente já reza, daí 11 horas já terminou, né? Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar pela Igreja, vamos rezar pelo Santo Padre o Papa, vamos colocar os nossos cardeais, bispos, arcebispos, padres, seminaristas, religiosos. Vamos colocar também o nosso país, o Brasil, né? Pedindo que Nossa Senhora cubra o Brasil com o seu manto sagrado. Também vamos rezar pela nossa conversão e pelo fim da teologia da libertação. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeira Ave Maria, Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda Ave Maria, Deus Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E terceira Ave Maria, ao Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. Primeiro mistério do nosso Santo Terço, nós contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel a Maria. Quero colocar por nós, pela nossa conversão, pela conversão dos padres da Teologia da Libertação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome de Jesus, perdoai, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Segundo mistério do nosso Santo Terço, no segundo mistério nós contemplamos a visitação de Maria à sua parenta Isabel. Vamos rezar esse segundo mistério, especialmente pelas almas do purgatório, pelas almas que estão padecendo no purgatório. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. Então, chegamos no terceiro mistério do nosso Santo Terço. Coloque aí se está tudo ok, se o som está bom, se a transmissão está boa. E também deixe o like se você ainda não deixou o like no nosso vídeo. Terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Eu quero colocar o nosso país pedindo que Nossa Senhora cubra o Brasil com seu manto e nos livre do comunismo e de todas essas ideologias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Nossa Senhora da Misericórdia, rogai por nós. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. Quarto mistério, nós contemplamos a purificação de Nossa Senhora e a apresentação do menino Jesus no templo. E nesse quarto mistério, eu quero colocar as vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações matrimoniais, né? Entregar todos aos pés de Jesus pelas mãos de Maria, também por todas as perseguições que os católicos têm sofrido no mundo todo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Quinto mistério, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. E nesse último mistério, eu peço que você coloque aí o nome do seu padre, coloque aí o nome do seu bispo. Eu quero colocar Dom Carlos José de Oliveira, meu bispo diocesano, Padre Fernando Rodrigues Caldeira, meu pároco, todos os padres aqui da Diocese de Apucarana. Escreva aí no chat o seu padre, escreva aí no chat o seu bispo. Vamos entregar todos eles, entregar ao Brasil, entregar todos os pedidos aqui do chat e também entregar a nossa conversão nesse último mistério. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Agradecimentos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tornar-nos embaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos como a salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosa, nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por vocês terem ficado, né? 140 pessoas rezando, louvado seja Deus. Ó,
Catecismo Maior de São Pio X. Esse livro, ele está com uma super promoção na nossa livraria, R$ 29,95, se eu não me engano. Muito barato, tá? Ele é um livro grosso, ó, muito bom. E todo o catecismo romano do Concílio de Trento, ele foi resumido em perguntas e respostas, ó, tudo perguntas e respostas por São Pio X. Então, eu considero esse catecismo, eu acho ele, né, muito mais objetivo do que o catecismo amarelo, esse aqui, ó. Esse aqui é uma leitura mais difícil, ó. É grossão, é mais difícil. Esse aqui, perguntas e respostas, ele é a base do nosso catolicismo. É muito bom esse catecismo, tá? Então, corre lá. Eu vou deixar o link na descrição, Livrarias Católicos de Verdade. Tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.